Olá, tudo bem? Primeiramente, meu nome é Osmar Conde Machado Filho, sou pescador artesanal no município de Matinhos, litoral do estado do Paraná, no Brasil. E, bom, vou contar um pouco da minha história com relação à mangona. Eu pesco, tubarão, principalmente a mangona, desde os meus 8 anos de idade. É uma coisa que faz parte da nossa tradição. Aqui a captura da mangona é feita nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Geralmente, nesse período, a gente trabalha somente na lua cheia, que é a lua ideal para pesca de tubarão. A mangona em si, ela vem, em média, nesse período, algo em torno de 6 a 8 exemplares. Mas é que, na verdade mesmo, esse tipo de pesca é uma pesca muito longe da costa. Então acaba se tornando um pouco difícil e não são muitos que pescam, né? Não são muitas as pessoas que trabalham nessa área. Então acaba sendo eu e mais 1 ou 2 pescadores. Porém, por fazer parte da nossa tradição, a gente continua, né? Muitas vezes. Agora, com a questão da proibição, já prejudicou muito a nossa tradição, prejudicou muito a nossa forma de trabalhar. Porque agora a gente tem que selecionar o que vai trabalhar, entendeu? E desde que eu me entendo por gente, desde que eu trabalho nisso, sempre foi assim. Nunca diminuiu, nunca aumentou, sempre foi a mesma média, entendeu? Da captura da mangona. Nunca houve em momento algum uma redução, um aumento, nada do gênero. Então, digamos que a pesca artesanal em si não influencia, né, nessa parte de destruição e de extinção da espécie. Até mesmo porque nós mesmos, por fazer parte da nossa tradição, nós temos uma questão de respeito com o animal, né? Eu mesmo sou apaixonado por tubarões, amo os tubarões, tenho um carinho imenso, é um animal que eu tenho uma admiração muito profunda. Mas eu dependo disso, faz parte da minha tradição, faz parte da minha história, da essência da minha família, da essência da minha comunidade. E então acabou se tornando muito difícil a gente dar continuidade nas nossas tradições por conta da proibição. Eu não digo em relação à pesca predatória, né? Pesca para retirada somente da barbatana. Isso, para dizer bem a verdade, isso prejudicou por muitos anos, né, a população de tubarões de todas as espécies, não somente da mangona. Mas a parte da pesca artesanal em si, ela é feita na base da tradição, entendeu? É uma continuidade de tudo aquilo que ao longo do tempo a gente aprendeu, né? E foi passado de avô para pai, de pai para filho e assim por diante. Tudo que eu aprendi eu tenho a intenção de passar para os meus filhos. Mas essa é uma coisa que eu não vou poder passar, né? Essa é uma emoção que eu não vou poder passar para os meus filhos, que é você ir a 60, 70 quilômetros da costa, 80 às vezes, você sair às 3 da manhã, pegar trovoada, pegar vento, chuva, tempo ruim, né? Quase afundar a canoa, para você chegar lá e conquistar o seu objetivo, né? Você voltar com o produto para trazer o alimento para sua família dentro da sua casa e manter a sua tradição, a continuidade daquilo que você aprendeu na sua infância. Isso eu não vou poder passar para os meus filhos, não. É difícil, dói bastante porque, né, é uma coisa que eu sempre fiz. Desde que eu comecei a pescar com 8 anos de idade, eu sempre fiz isso. E hoje tá difícil dar continuidade naquilo que eu aprendi, tá difícil de dar continuidade naquilo que faz parte da minha tradição, da minha essência, da minha história. Antigamente os pescadores trabalhavam com canoa a remo, com um pouco menos de malhão, um pouco menos de rede, né? Então
fazia parte de tudo isso. E a gente só tentou dar continuidade. A gente só tentou continuar aquilo que a gente aprendeu. Eu queria muito, de coração mesmo, poder ensinar isso para os meus filhos. E que eles ensinassem para os filhos deles e assim por diante, para manter a nossa tradição. A pesca artesanal é uma coisa que não vai afetar de forma alguma essa população. Porque é uma pesca que ela é feita 3 meses do ano. Entende? E a captura de exemplares é com certo limite. Na maioria das vezes a captura é feita de macho, não é feita de fêmea. E quando vem uma fêmea e ela tá viva, a gente solta, porque muitas vezes ela pode, né, acabar, né, estando em gestação, então a gente acaba soltando. Ocorre, lógico, todo tipo de pesca de espera, ocorre a captura de um animal por acidente. Isso é óbvio que vai acontecer. Mas na grande maioria das vezes a captura acaba sendo do macho, né? Porque os meses de outubro, novembro e dezembro é o período onde ele está na corrida, né? Que ele está aqui para nós, né? É o período que o macho está atrás da fêmea. Então é onde ocorre a maior captura dessa espécie. E isso é só nesses 3 meses. E é feito só na lua cheia. Então, tipo, muitas vezes a gente acaba indo trabalhando 3 semanas por ano nessa pescaria, entende? São 3 semanas por ano que a gente trabalha nessa pescaria e depois puxa tudo, guarda tudo e acabou. Só no ano seguinte. E isso tá difícil de continuar. A gente não pode, a gente não tem a condição de continuar, porque o risco de ser preso, o risco de arrumar problema é muito grande. Mas enfim, é o amor da minha vida, isso, é pescar, é trabalhar, é dar continuidade na minha tradição. Isso é aquilo que eu amo fazer. É o que eu escolhi pra mim, é o que meu pai escolheu pra ele, meu avô e assim por diante, toda a minha família. Minha família já vem de muitas gerações de pescadores. Minha família fundou a nossa comunidade em Matinhos, a colônia de Matinhos foi meu avô que fundou, junto com outros, né? Da família Ramos ali, o Guido e outros. E assim, ao longo de todo esse tempo, eles trabalharam dessa forma. Eles produziram dessa forma, eles trouxeram esses peixes para a praia. E aqui para nós, o tubarão, o cação, como muitas vezes as pessoas dizem, ele é aproveitado por inteiro. Tanto a mangona quanto outras espécies. A mangona, a cabeça da mangona é feita caldo, todo mundo come. A lixa da mangona ela é fervida, tirado a parte da lixa raspada e é feito igual igual dobradinha, né, que a gente diz aqui. No caso, aproveita tudo, não se perde nada. Então, digamos que a mangona para nós é parte da tradição. A captura da mangona é parte da nossa tradição. E ela faz parte do nosso cardápio, ela faz parte da nossa alimentação. Entendeu? É o que a gente tem. Então nós mesmos temos que preservar. Nós mesmos temos que lutar para que continue, né, por muitas e muitas gerações existindo essa espécie. Nós somos os primeiros a respeitar essa espécie. Porque nós dependemos dela para seguir a nossa tradição. Nós dependemos que ela continue, que aumente, para que a gente possa dar continuidade à nossa tradição. Entende? A pesca artesanal em si, ela não influencia de forma agressiva ao meio ambiente. Porque a pesca artesanal ela é específica para aquela época e para aquela espécie. É muito raro você tirar algum animal de fauna acompanhante, uma tartaruga, alguma coisa. E em geral mesmo, se acabar vindo uma tartaruga viva, ela é solta. Se ela vier morta, a gente dispensa, não pode nem trazer para aproveitar. A gente não traz nem para aproveitar. Digamos assim, a gente descarta, né? Porque não é certo em si matar esse peixe, esses bichos, né, em si. Mas quando vem algum animal de
de caráter de risco, a gente, se tiver vivo, a gente dá prioridade à soltura imediata, né? A gente tenta fazer com que o animal se restabeleça para poder sair e seguir. Mas quando vem morto, a gente não tem a condição de aproveitar esse animal para alimentar alguém ou para que seja, né? Até mesmo para pesquisas, a gente trazer esse animal para fazer uma doação para pesquisa, para estudo. Porque é crime, né? Mas como eu disse, é muito raro, é muito difícil isso acontecer. Muito, muito mesmo. E em si, a pesca artesanal não influencia no impacto ambiental ocorrido no mar nos dias de hoje. O que mais influencia no impacto de redução de fauna no mar é a pesca industrial. E também, né, os portos e marinas, porque o berçário de todo animal marinho é a região de baía, é a região de enseada, né? Então, a maioria dos peixes de todas as espécies, eles entram nos canais, nas enseadas, nas baías, para soltar o seu filhote ou para desovar. No caso dos tubarões, para soltar o seu filhote. E já no caso dos peixes menores, que são de desova, para desovar, né, e dar continuidade à raça. Porém, as marinas, os portos, essas coisas, eles acabam danificando a região de mangue, que é onde acontece essa reprodução, onde acontece essa continuidade. E reduz muito, muito mesmo, a população de fauna marinha. Então a culpa não é do pescador, a culpa não é do pescador artesanal, muitas vezes nem do industrial, porque o industrial não está lá dentro da baía soltando óleo diesel, né, dentro da baía, como muitos iates fazem, ou como balsas de transporte de veículos, que nem aqui a F. Andrés em Guaratuba. Já houve vídeos mostrando dele de fazendo esgotamento de lastro, a água escura direto na baía, uma água suja, com metais pesados, com ferro, outras coisas, direto na baía. Então, nós da pesca artesanal, nós que lutamos todos os dias atrás do nosso pão, que vamos ali trabalhar todos os dias de madrugada, a gente respeita aquilo que a gente vive, a gente respeita a nossa tradição e a gente quer que isso continue. A gente quer ter pelo menos a condição de dar continuidade na nossa tradição e ensinar isso que a gente viveu e vive hoje em dia para os nossos filhos. Mas é muito difícil, porque as leis hoje em dia elas afetam muito mais o artesanal do que o industrial, que é quem realmente ataca a fauna. E mesmo eles ainda não têm culpa, porque sem eles a produção nacional não será o suficiente para suprir a população. Geralmente quem realmente prejudica são os yacht clubes, são os portos, são as construções em região costeira, próxima ali a mangue, a braços de rio que dão acesso ao mar, que são os locais onde há desova. Isso realmente é o que afeta na reprodução de todas as espécies marinhas. Independente de qual seja, se seja da parte dos tubarões, se sejam peixes, camarões ou crustáceos em geral, tudo isso é afetado por pessoas de poder aquisitivo muito maior, que são os donos de iates, né, os yacht clubes, e por empresas muito grandes que têm o domínio dos portos, né, que são quem acabam, na verdade, prejudicando. Então, se vocês querem realmente, de alguma forma, defender qualquer que seja espécie, seja mangona ou qualquer outra espécie de fauna marinha, vocês têm que ir no ponto certo. Vocês não podem atacar quem vive disso, mas sim quem está matando isso lá onde ele se cria.